Pode aplaudir o nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Você que está nos assistindo online, né? Tire qualquer distração nesse momento aí. Se organize aí na sua sala, você que está deitado na sua cama. Amém? Preste atenção nesse tempo de palavra. Antes de eu estar iniciando aqui, eu tenho um vídeo para passar. Eu gostaria que todos os irmãos prestassem bastante atenção. Você que está nos assistindo aí também. Da Mari. Ela fica na Boa Vista, zona rural de Viamão. Vamos lá mostrar a realidade dessa família para vocês. Quantas pessoas moram aqui mesmo? Eu, Jonas, o Felipe, o José Cláudio, o Davi, o André. Na casa eu, o André, o José Cláudio e o Davi. 5. Uhum. E tem mais o Jonas e o Felipe, que era pra morar junto, mas a casinha pequenininha. Mas daí eles moram ali. Sim. Ali embaixo. Daí no caso, eles posam. Mais pra pousar o pós ali, né? E aí eu arrumei ali direitinho pra poder guardar, né? Meus ternos, minhas roupas, minhas coisas, né? Pra não ficar, entende? Tirado, né? Ei, Mari, me diz, há quanto tempo vocês moram aqui? Aqui? Acho que faz quase 2 anos já. 2 A anos. gente comprei uma aqui, vai sempre o meu nome, daí nós viemos pra cá. Quase 2 anos. Antes vocês tinham uma outra casinha. Tinha lá já, só que ela tava toda cheia de cupim. E o que acontece quando chovem aqui? A chuva vem, a água... Ela vem daqui. Às vezes entra água ali, mas aí a gente faz esses varinhos, né? Pra ela descer pra lá. Essa é um pouco da realidade da Mari e de sua família. E o desejo do nosso coração é construir uma casa nova para eles. Mas para isso se tornar realidade, nós precisamos da sua ajuda. Cada um ajudando um pouquinho, nós podemos levar uma nova realidade, devolver dignidade e impactar essas vidas. Por isso, nós do Construindo por Algo Maior, contamos com a sua ajuda. Amém? Algum problema aí? Bom, ali a Mari, o irmão André. André, né? Então, nós estamos sonhando com eles, como igreja, né? E eu gostaria que você se envolvesse participando, né? Nós vamos estar colocando ali no grupo do WhatsApp novamente o texto ali que você pode estar compartilhando junto com o vídeo. Talvez você não... Qualquer valor já ajuda, meu irmão. É só você entrar na vaquinha online lá, você pode fazer um boleto, pode passar o cartão e pode estar realmente ajudando com alguma quantia para a gente conseguir realizar esse sonho dessa família, né? Você viu as condições da casa, né? E você pode estar ajudando. Então, cada um ajudando um pouco, você que está nos assistindo também, orando, compartilhando com pessoas, colocando seu coração e nós juntos construindo, cada um fazendo parte disso daí junto, tá certo? Então, contamos com a sua colaboração, né? Contamos com a divulgação, com a ajuda de vocês aí para a gente realizar esse sonho. Graças a Deus, nós já fomos agraciados do Senhor em participar do que o Senhor fez na casa da Érica. E estamos crendo que a vontade do Senhor é que os nossos irmãos tenham casa, amém? Acreditamos nisso, então convido você a estar participando. Vamos lá, então. Esse é o momento da palavra. Nós estamos numa campanha que é um pouco diferente de série de ministrações. Por que é diferente? Porque a campanha, ela envolve algo a mais do nosso coração do que simplesmente os cultos que nós estaremos aqui construindo a partir de um assunto específico, né? Nós estamos até a Páscoa, nós estamos falando sobre o livro de Lucas e sobre as parábolas do livro de Lucas, até o período da Páscoa. Mas a campanha, ela vai exigir, você que tem nos acompanhado na rede social ou no grupo ali do WhatsApp, você vai ver que estamos fazendo alguns propósitos de jejum, de oração, de entrega, de você entender o que o Senhor está falando com você nesses dias. Então não é simplesmente vir no culto, amém? Não é simplesmente você assistir
hoje no culto online aqui. É você se envolver durante a semana nos devocionais. Você que nunca leu o livro de Lucas, não fique até a Páscoa sem pelo menos ler o livro de Lucas. Por favor, meu irmão, se envolva nisso que o Senhor está fazendo na vida da igreja, né? Não fique fora assistindo, porque o Senhor está dando um rumo, Ele está nos dando uma direção, Ele está nos mostrando um caminho. Amém? O que você faz quando você vê um caminho que o Senhor está apontando? Você segue esse caminho. Ou você pode escolher ficar parado, ou você escolhe também seguir outro caminho. Mas a igreja, há um sopro de Deus nesses dias, preparando o nosso coração para esse tempo de Páscoa. Amém? É uma data muito importante para todos nós cristãos. Então fique atento nas parábolas, fique atento aos cultos, sabe? Se envolva. Talvez você nunca fez um jejum na sua vida. Faça um jejum. Talvez você nunca orou 10 minutos na sua vida. Ore 10 minutos, por favor. Busque o Senhor, se envolva nele, fique atento, escute, busque, entenda, compreenda, ouça a voz de Deus. Amém? Vamos lá então. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema que é Você Vai Brilhar. E diante disso daí, Mateus 5,14 tem um versículo que esse versículo está estabelecido no meu coração como realmente algo que eu vou carregar para o resto da minha vida, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. João 12:46 diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Olha só, nós precisamos entender que o Senhor é luz, amém? Jesus é luz. E todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, que acredita no Evangelho, que acredita na mensagem da cruz, não anda em trevas. Por quê? Porque o caminho de Jesus é em luz. Ele nos chamou para andar com Ele e andar nessa direção. Todo aquele que antes nós, perdidos, sem Jesus, nós éramos cegos, meu irmão. Havia escama nos nossos olhos que não fazia a gente perceber ou entender a verdade. Andar cego é andar sem direção, é andar sem propósito, é andar sem rumo na vida. É andar sem entender que um dia todos nós vamos se achegar diante de Deus e vamos prestar conta das nossas vidas. Andar cego é andar com o coração e com os tesouros somente nessa terra, achando que a vida é só isso. Mas quando os nossos olhos se abrem, quando nós somos impactados por essa luz, por esse amor de Jesus, os nossos olhos eles se abrem. E agora antes nós não tínhamos um caminho e uma direção, agora nós temos um caminho e uma direção para seguir. O Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor revelou a sua luz, o Senhor revelou o seu amor pelas nossas vidas. Nosso texto-chave aqui, ele se encontra em Lucas, capítulo 11, do versículo 33 ao 36, que diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando os seus olhos forem igualmente ao seu corpo, estará cheio de trevas. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Amém? Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém?
Nós precisamos entender que a luz, ela tem alguns objetivos, né? Tem algumas funções aqui nessa parábola quando ele fala de luz. Ele aponta aqui que a luz nunca se esconde, somente as trevas é que se escondem. A luz, ela sempre está visível. A luz, ela se torna aparente. Ela nos revela aqui também que os olhos, elas são os faróis do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. E se o nosso corpo é cheio de luz, o brilho será abundante ao nosso redor. Nesse contexto que o Senhor está falando sobre candeia, sobre luz, naquela época, entenda, não havia CE. Aqui nós também podemos falar Copernorte, né? Não tinha poste de luz. Naquela época, a candeia era tão natural as pessoas terem em casa como se fosse o celular hoje em dia. Todo mundo tinha essa candeia, que seria uma lamparina, podemos dizer assim, que serve para iluminar aonde que a pessoa está indo ou se dirigindo, dentro de uma casa ou qualquer outro lugar. E é interessante que o que mantinha o fogo aceso da candeia, você sabe o que era? Óleo. Na Bíblia, se você for pegar sobre o que significa óleo, você vai pegar sobre unção ou como se fosse um combustível de intimidade com Deus que nós recebemos, que faz com que a luz ela se mantenha acesa. Olha só que interessante. Então, naquela época, todos tinham a luz para iluminar qualquer lugar, qualquer direção que se fosse, era necessário que se acendesse a candeia. E Jesus, ele traz esse contexto bem claro para que todos aqueles que estavam escutando Jesus, eles conseguissem aplicar na sua vida a partir desse ensino. No versículo 33, o primeiro ponto que a gente entende sobre isso, diz assim, ó: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Uma candeia, uma luz, um farol, uma tocha, vamos dizer assim, ela perde a função quando ela é colocada escondida. E quando nós entendemos que o Senhor, Ele nos fala a respeito que dessa candeia, dessa função de luz, nós precisamos entender quando nós recebemos isso sobre as nossas vidas, não é para ficar escondido. Não se tem função, não se tem aplicação na vida, se for para ficar escondido. Não adianta, por exemplo, nós orarmos e pedirmos: Deus, eu quero mais da tua presença. Tá certo orar assim? Deus, se revela mais, ou lê mais a Bíblia, ou se, sabe, fazer tudo isso daí, se nós não praticarmos na nossa vida. Por exemplo, eu quero unção de Deus para quê? Eu quero presença de Deus para quê? O fim nunca é eu mesmo. Se Deus muda o meu caráter reflete na vida do próximo. Eu não sou bom para ficar escondido, digamos assim. As minhas obras que vão falar sobre mim. A Bíblia diz que as árvores, que o fruto fala pela árvore. Ou seja, quem é luz, reflete, brilha, ilumina. Mas todo aquele que recebe a luz, entre aspas, mas esconde, é porque realmente não foi impactado por essa luz. Ela não tem função. Entenda algo, quando o Senhor, Ele nos
confessamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Nós estamos aqui nessa terra, passamos por dificuldades, e a Bíblia já nos alerta disso, diz que nós vamos passar por aflições. Lutamos contra pecados que tentam nos arrastar e nos afastar de Deus. Temos dificuldades, temos problemas, amém? Temos dias difíceis, né? Lutamos para conhecer mais Jesus, mais intimidade. Estamos nesse período aqui, nesse tempo, nessa terra, vai ser assim. Agora, por que eu aceito Jesus e permaneço aqui? Não seria mais fácil o Senhor me tirar? Me levar direto para Ele? Não. Por quê? Porque o que Ele está gerando na nossa vida é para que influencie outras pessoas e todos aqueles que são cegos passem a ver a luz através da minha e da sua vida. As pessoas precisam enxergar essa luz. Será que a maneira com que nós estamos vivendo, mesmo sendo luz do mundo, não é uma luz escondida? Né? Vamos usar o ditado que usam bem de crente antigo, assim, o crente 007. Quem é que já ouviu falar disso? Pô, só eu, sério? O que seria o crente 007? Então, só eu que escutei isso daí na minha vida. É aquele, eu me lembro que quando eu me converti, sabe o que eu tinha um medo que as pessoas vissem eu com a Bíblia. Deus o livre, alguém me vê com a Bíblia. Agora vão saber que eu estou indo na igreja. Meu Deus do céu, e agora? Vão descobrir que eu estou indo na igreja? Então eu escondia isso. A verdade é que eu tinha vergonha de Jesus. Eu tinha vergonha de falar de Jesus, digamos assim, isso bem no início. E vergonha de que soubessem que eu estava indo na igreja. Então eu escondia Jesus, eu queria escondê-los. Por reputação, por vergonha, né? Por que iam dizer de mim, o que iam pensar de mim, o que iam me rotular sobre a minha vida agora que descobrissem que eu sou crente, digamos assim, que eu estou indo na igreja, que eu amo Jesus, que eu creio no Evangelho. Então isso me impedia de eu querer anunciar ou eu querer que essa luz refletisse na vida das pessoas, porque na verdade essa luz nem me transformou de uma maneira real ainda. Mas se a luz que recebemos, ela não serve, não tem função para ficar escondida, então por que fica escondida na nossa vida? O que impede cada culto que nós recebemos, anos de igreja, palavras, disso simplesmente ser transmitido de uma forma natural, não forçada, simplesmente natural? São barreiras que a gente impõe. Eu posso chamar isso de bloqueios sobre a nossa vida. Esses bloqueios, essas barreiras que a gente impõe, que tem dentro de nós, é como nós tapássemos essa luz. São coisas que nós colocamos na frente da luz que não refletem um caráter de Jesus ou a presença de Jesus. Então, ao invés de transmitir luz, eu posso acabar transmitindo trevas às vezes. Acabar transmitindo qualquer outra coisa, porque foi colocada uma barreira entre a luz que eu recebi e algo que deveria ser transmitido sobre a minha vida. Então eu transmito, ao invés de transmitir luz, eu posso transmitir outra coisa. Por exemplo, medo, receio. Imagina, Jesus nos dá uma palavra de paz, amém? Vocês concordam comigo? Dizem um amém, amém, eu concordamos, isso aí, vai lá. Aí, glória a Deus, 1, 2, aí ó. 3, vamos lá. Jesus, ele nos dá uma palavra de paz, amém? Ele fala sobre uma paz que excede todo o entendimento humano, olha só.
Isso é uma palavra de Deus dirigida aos nossos corações. Isso é luz. Amém? Que quando essa luz veio, ela deveria quebrar várias trevas que haviam dentro de nós, como preocupações, ansiedades. Sabe? A paz interior que a luz nos promete. Mas se eu vivo preocupado, como que eu vou transmitir paz para a vida das pessoas? Não tem como. Eu coloquei uma barreira de preocupação na minha vida e eu não vou conseguir transmitir paz, por mais que eu diga para outra pessoa, tenha paz. Mas a atitude da minha vida, a pessoa que me conhece vai ver e vai te ver, digamos assim, que a nossa vida não é uma vida de paz, é uma vida que está sempre preocupada. Vocês conseguiram entender? Amém? Então nós recebemos luz sobre o nosso coração, nós recebemos luz sobre as nossas vidas e nós muitas vezes colocamos bloqueios para que essa luz não consiga ser transmitida. Se eu recebo paz, eu estou em paz, logo eu transmito paz. Se eu recebo vida, logo eu me encho de vida, então eu transmito vida. Eu recebo isso de Jesus, isso transforma, tira a escuridão que há dentro de mim, e logo eu começo a transmitir isso. Então eu preciso sair dessas questões, de tudo aquilo que está me sufocando, tudo aqui, as barreiras que eu tenho colocado, que tem escondido Jesus de ser transmitido para a vida das pessoas, e em nome de Jesus permitir que essa luz brilhe, primeiramente em mim e através de mim. A luz foi feita para brilhar. A luz foi feita para iluminar. A luz foi feita para dar direção, meu irmão. Então nós recebemos essa luz de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que a luz de Deus em nós, ela não serve para ficar escondida. A luz de Deus serve para ser colocado num alto lugar e iluminar. Precisa ser vista, porque só através da luz que há na nossa vida é que verão Deus. E se virem a luz na nossa vida, glorificarão a Deus. Agora, se eu transmito trevas, não tem como eu glorificar a Deus com trevas. Deus é visto na luz. Em Deus não há trevas. Em Deus há luz. Agora, se nós somos luz, as pessoas estão vendo a luz, logo elas vão estar, por exemplo, com o seu casamento destruído. Mas em nome de Jesus, as nossas casas, casas dessa igreja, as famílias dessa igreja, são famílias que andam na luz. E as pessoas que estão sem esperança vão olhar para a sua família e vão ver esperança de uma posição e ver de uma vida que possa ser transformada. Elas vão olhar como era antes seu casamento e depois como é agora, a partir de uma transformação de trevas para luz. Então elas estavam sem direção, agora elas vão olhar a sua vida, o seu testemunho, o que Deus fez em você, e elas vão ter agora uma direção, um caminho, uma solução. E você vai poder apontar para a luz verdadeira que é Jesus, foi o que Ele fez na sua vida. Então é uma transformação real que Jesus faz em nós. Não é forçada, não é de pantoche. Jesus não quer mudar simplesmente, ou assim, mudar as nossas roupas. Ele quer mudar o nosso coração, a nossa natureza, o nascer de novo com Cristo, a verdade, a sinceridade que o nosso coração, não é fingir as coisas, é nós nos tornarmos essa luz. Nós somos luz.
Nós somos sal da terra. Nós nascemos com uma função de brilhar, nós nascemos com uma função de testemunhar a respeito de Jesus. Mas nós temos que estar totalmente abertos, meu irmão, em todas as áreas da nossa vida, para sermos totalmente iluminados por Jesus. Jesus nos pega e nos coloca num alto lugar. As pessoas olham a esse alto lugar e elas têm agora uma direção de caminho, elas veem luz, elas veem Jesus na nossa vida. Amém? Então a luz não tem função para ser escondida. Segundo ponto, posicione-se no lugar certo para cumprir o seu propósito. Olha o que ele diz. Pelo contrário, coloque no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Uma boa luz no lugar errado perde o propósito. Uma boa luz no lugar errado perde o propósito. Nós devemos brilhar com o coração certo, meu irmão. No lugar correto, da maneira correta, que vejam Jesus. Quando ele fala aqui que ninguém pega a luz e se esconde ela embaixo de algum lugar, na verdade coloca num alto lugar, né? Para que vejam ela nesse monte, nesse lugar. Deus quer nos colocar em altos e grandes lugares, isso é uma verdade. Porque se Deus nos coloca num lugar de influência, você precisa romper nisso daí, em nome de Jesus. Você precisa entender que a luz que você tem, sim, ela precisa ser vista. Você precisa de um lugar de influência, você precisa de uma voz. Você precisa de um propósito, você precisa de uma função. Então ele pega a luz e coloca no alto monte para que vejam, porque no alto monte todo mundo vai ver. Ele quer que essa luz brilhe segundo o propósito que ele tem na nossa vida, na nossa casa, nas áreas, nas pessoas que vão estar ao nosso redor, mas isso precisa ser realmente refletido. Amém? Tem pessoas que estão em alto lugar, em alta influência, mas o que transmite da vida delas não é luz, é trevas. A igreja, eu e você fomos chamados para ocupar lugares de referência. Então o nosso coração, isso que eu falo, nós temos que ser aguerrido de querer conquistar, aguerrido de querer chegar, aguerrido de ver o começo do monte, querer escalar o monte até o lugar mais alto do monte. Ou seja, você tem que chegar no lugar mais alto que você pode chegar da sua vida. Com toda a sua força, com todo o propósito que Deus te deu. Não, eu quero uma vidinha. Eu quero uma luzinha. Deus não te chamou você para ser vagalume, ou uma luzinha, ou uma velhinha. É uma candeia em cima de um alto monte. É uma candeia em um alto lugar. Porque é nesse alto lugar que nós temos um propósito. Agora, se eu e você, que somos luz do mundo, não ocuparmos esses altos lugares, as trevas vão ocupar, as trevas vão influenciar, as trevas vão dar luz. Não dá luz não, vão dar trevas. Mas vai corromper pessoas, vai cegar pessoas. Porque eu e você não ocupamos o lugar que nós deveríamos ocupar. Então, se você, aonde você trabalha, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa querer crescer no seu trabalho. Se você estuda, você precisa querer se formar e crescer no seu estudo. Se você tem prosperado, em nome de Jesus, queira prosperar mais, abençoar mais, crescer mais.
Não é sobre não estar contente com o que você tem. Amém? Você tem que estar contente e grato, mas continuar crescendo e continuar sendo contente e grato. O lugar de luz e de influência que Deus vai nos colocar não pode corromper o nosso coração. Amém? Mas precisa de uma voz, meu irmão. Nós precisamos de homens e mulheres nessa nação, em nome de Jesus, que se posicionem como homens e mulheres de Deus. Porque se nós não dermos voz, se nós não dermos direção, se nós nos calarmos, e aí, como que fica as coisas? Se nós nos calarmos. Se a igreja se cala diante da injustiça. Se a igreja se cala diante do caos. Se a igreja se cala diante do que não está certo. E aí? Sempre vai ter uma voz. E se essa voz não for uma voz de luz, que se posicione no lugar correto, infelizmente, as coisas vão se corromper. Por que, digamos assim, a política é esse caos que é? Porque não tinha luz, meu irmão. Não teve homens e mulheres em Deus que se colocaram para fazer a coisa certa. Quem ocupou? É uma cultura. De anos que a igreja se omitiu, de anos que a luz se escondeu. E não pode isso acontecer. Você precisa ser luz no lugar correto. Eu preciso ser luz no lugar correto. Amém? Então tá, você tem que pensar. Sou luz, amém? Eu e você somos luz. Onde que Deus quer te colocar como luz para brilhar no lugar correto? Qual é o lugar que você tem que ocupar? Terceiro ponto. Proteja a sua luz para não perder o brilho. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas. O diabo quer apagar a sua luz, mas ele não pode. Contudo, ele pode distrair e tirar os seus olhos da verdadeira luz. João 8,12, o Senhor vai declarar que Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando a Bíblia fala que os nossos olhos são a candeia, é como os nossos olhos fossem o que absorvesse, entende? Ele diz, olha, seus olhos são luz, o que você vai ter dentro do seu corpo é luz. Mas se seus olhos estão em trevas, ou são trevas, o que você vai ter dentro de você é trevas. Hebreus 12:2 diz assim, tendo os olhos fintos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos lá. Se lembra do monte? Que diz ali, Lucas? Monte. Candeia, lugar alto. Se nós queremos subir esse monte, se nós queremos que essa luz ilumine, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Se você tiver com os olhos fixos em Jesus, o que você vai receber vai ser luz. Agora, se seus olhos se distraírem, o que você vai receber vai ser trevas. E isso vai enchendo o nosso coração, isso vai enchendo o nosso ser. Então, diante de tudo, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Se não fixarmos os nossos olhos em Jesus, a distração vai fazer nós nos perdermos no meio da caminhada. E se nós nos perdermos no meio da caminhada, vamos ter trevas e vamos andar por outra direção, por outros caminhos. Amém? Vamos lá. Levanta aí, Elias. Vou mostrar aqui. Para a câmera. Tem mais. Ó, Eliezer é Jesus, amém? Eu estou aqui.
Antes eu estava cego, perdido. Até que eu olhei. Eu vi um caminho, é como se visse uma luz no fim do túnel. Já viu um filme assim, que parece que eles estão perdidos, e olha uma luzinha lá e parece que é a saída, amém? Foi isso que aconteceu na nossa vida, nós vimos algo. E agora, antes eu era completo trevas. Agora eu vejo luz, amém? Eu vi a luz. Agora os meus olhos, para essa luz, me dá uma direção e um caminho que eu devo seguir. Consegue entender? Estou vendo luz. Se eu permanecer nesse caminho de luz, eu começo a receber luz. Essa luz começa a me transformar por dentro. Eu estou no caminho. Acontece que o diabo, que é trevas, ela tenta nos tirar a distração. Mas eu não posso perder a distração, porque eu tenho um caminho. É a saída na minha vida, é Jesus. Os meus olhos têm que estar fixos em Jesus. Mas eu me distraí. Quando eu me distrair, eu posso perder de vista a luz. E se eu perco de vista a luz, eu começo a enxergar somente escuridão. E o que começa no meu corpo? Eu começo a ficar cego novamente. Eu começo a me perder novamente no caminho. Pode sentar. Obrigado, Elias. Então o diabo, ele tenta distrair de todas as formas para que os nossos olhos se percam na caminhada de Jesus. Amém? Diariamente, vamos um dia prático, segunda-feira. Manhã. Você se levantou. Jesus tem o caminho para você segunda-feira, amém? Diante de todas as decisões que você vai ter, todos os telefonemas que você vai atender, todo o serviço, enfim, todas as coisas diárias da vida. Jesus tem um caminho. Mesmo fazendo todas essas coisas, seus olhos têm que estar fixos em Jesus. Essas coisas não nos distraem. Nós fazemos com Jesus. Você trabalha com Jesus, amém? Não deixe Jesus em casa para ir trabalhar, por favor. Você trabalha com Jesus. Você arruma a casa com Jesus. Você lava a louça com Jesus. Você olha um filme com Jesus. Você escuta uma música com Jesus. Amém? Então tá. Mas você, no meio de tudo isso, dessa confusão, você perdeu Jesus de vista. E você começou a fazer um monte de coisas. E nisso o diabo, ele vai te atraindo, vai te cegando. Quando você percebe, você está andando, e você vai ver o que aconteceu na Bíblia quando Jesus tinha 12 anos. E Jesus foi levado pelos pais em Jerusalém para adorar a Deus. Você já leu essa parte da Bíblia? Jesus com 12 anos, com os pais, em Jerusalém, no meio de uma multidão, de um montão de gente. Os pais estão há 3 dias caminhando, voltando para casa. O que eles se dão conta? Cadê Jesus? E daí eles começam a procurar, e eles veem que no meio da caminhada eles esqueceram de Jesus, cara, do filho deles. E daí eles voltam para Jerusalém, e Jesus está lá com os mestres aprendendo e falando a respeito do reino e do Pai. Mas os próprios pais de Jesus continuaram caminhando e esqueceram Jesus. Meu irmão, você não pode esquecer Jesus. Eu não posso esquecer Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Porque se não fixarmos, sabe, nós vamos nos perder no meio dessa caminhada, nós vamos nos perder no meio da distração. Alguma coisa vai querer roubar os nossos olhos, vai querer fazer a gente olhar para o lado. Você viu Pedro, quando ele é chamado para sair do barco, e ele está andando ali sobre as águas? Os olhos dele tinham que estar fixos em Jesus. Mas vem um vento, alguma coisa acontece, gera um medo no coração dele, e ele se perde no meio da caminhada e começa a afundar. Quando perdemos Jesus de vista, nós começamos a afundar. Aquele pecado que você venceu, aquela vida torta que você deixou lá atrás, perde Jesus de vista, para ver que você não volta a viver aquele velho homem perdido.
Começa a gerar aquelas coisas nojentas dentro de nós. Perde os olhos de Jesus. Queira viver uma vida do evangelho sem Jesus. Queira vir na igreja e esquecer de Jesus na igreja e não levar para casa. Para você ver que seu coração não se perde no meio dessa caminhada. Nós não podemos perder Jesus de vista. Amém? Ele é a luz. Quarto ponto, cuide diariamente da qualidade da sua luz interior. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Nós precisamos entender que aos nossos olhos é o que nos dá direção. Você vai ver lá Adão e Eva no início. Pois olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? A Bíblia diz que Eva olha para o fruto. E ao olhar para o fruto, ela começa a ter desejo pelo fruto, porque começa a se parecer delicioso, agradável, mesmo tendo uma direção para não fazer. Ela olhou. E aquilo fez ela pegar. E aquilo fez ela comer. E aquilo fez ela se perder de Deus. Para onde olhamos, é para onde estamos caminhando. Olhamos, caminhamos. O olhar vai nos dar a direção. O olhar vai gerar coisas dentro do nosso coração que nós vamos querer pisar em certos lugares, vamos querer tocar em certos lugares, vamos querer, sabe, ter certas sensações, digamos assim. Para onde nós estamos olhando nesses dias? Lúcifer chamava anjo de luz. O diabo, aquele que hoje é perdido em trevas, o nome dele era anjo de luz. Se corrompeu, se perdeu. E quantas pessoas que são impactadas pelo evangelho, se nós formos contar a história desses 2 anos de igreja, ou você quantos anos está na igreja, quantas pessoas que você já viu tocando, talvez, servindo, pregando, orando, e hoje estão vivendo uma vida sem Jesus. Pessoas que você viu que foi transformada, mas chegou num certo lugar e parece que esqueceu de tudo. Retrocedeu. Por que retrocedeu? Porque ela não permaneceu com os olhos fintos em Jesus. Os fariseus, que você lê na Bíblia, os religiosos, que eram aqueles que estavam no templo sempre. A Bíblia diz que eles faziam longas orações nas esquinas, davam dízimo de tudo, decoravam a palavra de Deus. Mas Jesus olha para eles e diz assim, ó, por fora vocês parecem uma coisa, mas por dentro o coração de vocês está longe demais. Ou seja, parece que é luz, mas só tem trevas dentro. Parece que é, mas não é. Então o que define, vamos dizer assim, nós sermos cristãos? O que define a nossa caminhada em Jesus? É manter os olhos fixos em Jesus, meu irmão. Não tem, não é? Olha só, não mantenha os olhos fixos em mim. Porque um dia talvez você veja uma treva em mim. Por quê? Porque eu estou num processo de transformação. Quando eu errar e não estiver em luz e não refletir Jesus, é porque, né, alguma coisa em mim precisa ser transformada no meio desse caminho. Mas agora, se a sua confiança estiver em homem... Oi? Eu vou encerrar.
Se a sua confiança estiver em homem, você vai se perder. Se a sua confiança estiver no tesouro da terra, você vai se perder. Se estiver na força do seu braço, você vai se perder. Porque o que mantém você andando com Jesus, sabe o que é? Só Jesus. Meu irmão, é só você olhar para Ele. Não tem outro caminho para mim e para você. Então eu preciso dessa luz para que o Senhor tome a minha vida completa. E se logo eu recebo luz, as pessoas que estão ao meu redor, elas são iluminadas também. Amém? Se você é luz dentro da sua casa, meu irmão. Você é luz na sua família, você é luz na sua empresa, você é luz onde você está. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Busque uma vida cheia de luz. A Bíblia diz que logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. O louvor pode subir. Vocês estão comigo aí? Olha o detalhe que a Bíblia diz. Se todo o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de candeia brilha sobre você. Você percebeu que é todo o corpo na luz? Quando a Bíblia fala de todo o corpo na luz, ela está falando sobre a sua mente estar na luz. A minha mente está na luz. O nosso coração está na luz. A nossa boca está na luz. Os nossos pés, as nossas mãos, a nossa sexualidade, o nosso espírito. Todo o nosso corpo estará completamente em Jesus. Vamos lá, você conhece o que tem dentro de você. E o que nós temos vergonha, muitas vezes nós deixamos na escuridão. Escondido. É secreto. É oculto. E se está oculto, meu irmão, entenda algo. O que está oculto, as trevas têm legalidade, porque elas reinam na escuridão. Agora o que está na luz, ele reina. E a luz nos justifica. E a luz nos transforma. Ela está falando sobre todo o corpo. Ela está falando sobre entrega. Ela está falando sobre a nossa mente estar completamente iluminada pelo Evangelho. Iluminada. O nosso coração ser completamente iluminado, meu irmão. O nosso coração não pode ter trevas. Está falando sobre as nossas mãos serem luz. Onde tocamos. Os nossos pés, onde pisamos, onde frequentamos, a nossa boca, o que falamos, tem que ser luz. O que sai dos nossos lábios é luz ou é trevas? Sabe a única autoridade que o diabo dá, que a Bíblia dá, de alguma coisa que a Bíblia diz, ó, isso é do diabo. Sabe o que a Bíblia diz que é do diabo? A mentira é a única coisa que a Bíblia diz que é do diabo. O diabo tem total legalidade na mentira. Deus nunca... Você não vai ler versículo na Bíblia que nos ensine a isso. Não, é totalmente contrário um padrão do que o Senhor nos diz. A fofoca, a contenda, os palavrões. Sabe, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, meu irmão. Então, se isso tudo sai dos meus lábios, é um alerta para que a nossa vida precisa ser iluminada em alguns pontos que ainda não foram. Vocês estão entendendo? A nossa sexualidade. Sabe? A gente estuda bastante sobre pornografia e masturbação. Onde é que vão se assistir pornografia e se masturbar? Vão para o escuro, vão lá para as trevas. Onde que ninguém está sabendo, onde que ninguém está vendo. Precisa ter um arrependimento e uma transformação do nosso coração. Sabe, precisa estar na luz.
A nossa vida foi chamada para andar na luz, estar inteiramente na luz, completamente na luz, se permitir ser tratado. Nós éramos completamente trevas, meu irmão. Agora nós estamos olhando para Jesus, amém? Essas trevas estão saindo. Eu sei do processo de cada um. Eu sei que existem coisas dentro de nós que estão escravizadas, sabe? Que precisam ser libertas, precisa de uma luz assim, mas parece de uma luz mais forte que entre. Meu irmão, não. Se você não está conseguindo alguma coisa sozinho, o que você precisa? Traga para a luz, traga para um irmão de fé, traga para alguém que vai orar com você. É o que a Bíblia ensina, sinto muito te formar, porque isso quebra o orgulho, quebra a vaidade, quebra a soberba do nosso coração. E quando eu confesso para um irmão, o diabo que antes tinha autoridade, ele não tem mais, porque agora eu trouxe para luz. Na luz, Deus sempre. Na luz que é a cura, na luz que é a transformação, na luz que é a nossa família é transformada, andando em luz, sem vergonha, sem apontamento, sem acusação alguma. Na luz não há acusação. Na luz nós somos livres em Jesus. Somos chamados para andar com Ele e entregar todo o nosso corpo para Ele e nós sermos cheios da luz. O que precisa na nossa vida ser transformado? E a Bíblia diz que não é por força ou por insistência, não é por convencimento humano, é pelo Espírito, mano. É só pelo Espírito, é só se permitir ser cheio de Deus, se permitir ser transformado por Deus. Fique de pé, você que está na sua casa também, fique de pé. Em nome de Jesus, as trevas, elas não têm autoridade sobre a tua família. Em nome de Jesus, ela não tem autoridade sobre você. Você foi chamado para ser luz. Você é luz, você é um farol nessa terra. Você nasceu para brilhar, você nasceu para iluminar. Você nasceu para dar esperança às pessoas. Você nasceu para apontar Jesus. Você nasceu para um caminho, uma direção. Fixe os seus olhos em Jesus. Comece a orar e comece a dizer: Jesus, vem com a tua luz sobre essa área da minha vida. Não esconda, Jesus. Não esconda a luz que há dentro de você. Deixa a luz brilhar. Deixe Jesus fluir. Deixe a presença de Deus te encher. Deixe Jesus te transformar. Senhor, nós oramos para que a luz afaste todas as trevas que há em nós. Para que a luz acesse o mais profundo do nosso coração e da nossa mente, Jesus. Nós estamos hoje aqui, nessa noite, para reconhecer que nós dependemos da luz do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.